Oi, eu sou a Franciele Nogueira e esse é o Vai Comer o Quê? Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita bem tradicional americana no café da manhã, que é um pãozinho muito gostoso para você comer com cream cheese ou manteiguinha, que é chamado de bagel. A gente não conhece essa receita no Brasil, pelo menos eu nunca vi no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos e em outros países também se come muito esse pãozinho e ele é bem gostoso, ele tem uma textura bem diferente dos outros pães e eu acho que você vai gostar bastante dessa receita. Matter to me, like taking steps is what I had to do, 'cause a journey separated from the light. Essa receita é super fácil, é só colocar todos os ingredientes na batedeira ou na vasilha e aí sovar. Não tem segredo, muito fácil. Vou começar aqui com 500 gramas de farinha para pão. Essa é uma farinha um pouquinho mais forte, ela tem um teor de glúten, de proteína maior do que a farinha de trigo normal. E ela é mais recomendada para fazer de pão, ela é chamada de farinha de pão. E você pode pedir pro seu padeiro, que é a farinha que o padeiro usa aí para fazer o seu pão francês de todo dia. Mas se você não tiver essa farinha, você pode fazer com a farinha de trigo também, mas eu acho que faz toda a diferença usar essa farinha na textura do bagel. Se você quer um bagel bem autêntico, aí você precisa usar essa farinha. Vou começar colocando a farinha aqui na minha batedeira, junto com a água, o açúcar e o fermento biológico seco. Se você quiser, pode usar o fermento fresco também lá no blog, no post do blog vão ter as dicas para substituições também. Agora é só sovar essa massa por 8 minutos se você estiver usando a batedeira ou 10 minutos, um pouquinho mais se você estiver fazendo na mão, ou até a massa ficar bem lisa, bem elástica. It's always gonna be the same if all you do is fall apart. Find a place to lay your blame, but you're never gonna fix your heart. It's always gonna feel the same. Prontinha, a massa tá pronta, perfeita. Olha, ela fica super macia, é uma massa elástica, uma delícia de trabalhar. E agora ela precisa crescer, então vou colocar um pouquinho de óleo dentro dessa minha vasilha da batedeira e aí tapar com um paninho ou com plástico filme e aí você precisa deixar isso crescer por 1 hora. Minha massa cresceu bastante, olha que linda que ela ficou. Agora a gente vai dividir essa massa em 8 partes iguais e formar bolinhas. A parte mais divertida que eu acho é colocar a mão e tirar o ar aqui. Acho tão gostoso de fazer isso. Olha, você vê que ela fica uma massa bem macia, bem molinha. Tenta não usar farinha adicional para não deixar a massa pesada. Depois de formar uma bolinha, aí você vai vir fazer um furinho com o dedo, como se fosse um donut. Faz um buraco que atravesse o outro lado, ó, e é assim que você sentir que atravessou, aí você tenta colocar o outro dedo aqui, ó, e aí vai abrindo pra deixar esse buraco um pouquinho maior. Tipo isso, ó, tá vendo? Tá ótimo assim, e assim você vai fazendo com todos os outros. E não esquece de deixar uma toalha coberta pra não deixar ressecar os donuts. Os bagels. Olha eu chamando de donut. Antes de colocar os bagels no forno, a gente vai cozinhar eles rapidamente em água. Esse procedimento é muito importante para garantir a textura certa do bagel, faz toda a diferença. E a gente vai colocar uma panela grande com bastante água para ferver, temperar com 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. O bicarbonato aqui ele vai ajudar a deixar uma cor mais douradinha no nosso bagel. Um pouquinho de sal na água também e 2 colheres de sopa de mel. Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 220 graus, vai ficar lá mais ou menos uns 20 minutos. E aí você pode colocar os ingredientes que você quiser por cima. Os americanos gostam bastante de colocar semente de gergelim. E você pode colocar cebola e alho em flocos também, que fica bem gostoso, um pouquinho de sal. Eu vou colocar o gergelim preto e o gergelim comum mesmo. Tradicionalmente os bagels são comidos com um pouquinho de cream cheese, um pouquinho não, na verdade bastante, o americano gosta bastante de cream cheese. E assim que eu vou comer o meu, você pode tanto fazer o sanduichinho ou então comer cada metade, que é como eu vou fazer. Maravilhoso.
Ele tem uma consistência única. Por fora fica bem casquentinho, assim, não duro, mas ele fica meio casquentinho, meio puxentinho. É uma delícia esse pãozinho, maravilhoso, tanto com coisa doce quanto com coisa salgada. É uma delícia, e você pode fazer um sanduichinho dele também, colocar queijinho, peito de peru, e aí vai ficar uma delícia também. Mas assim é o meu jeito preferido de comer. Quando você fizer essa receita, posta sua foto com a hashtag Vai Comer O Que lá no Instagram. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e deixar o seu joinha nesse vídeo. Muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo. Tchau! Wake up and live, the summer is coming. Wake up and feel the sun.